Olá, pessoal. Bem-vindos ao 39º material exclusivo para os assinantes de Dagobá. É, Nós estamos vendo nesta semana, na verdade, nas 3 últimas semanas, não apenas o esquema que foi montado pelo PT com a Odebrecht e as grandes empreiteiras. Nós estamos vendo, ou está se revelando, a natureza das grandes empresas, não é? No Brasil, em todo lugar do mundo, mas especialmente em países de democracia muito defeituosa, como é o caso do Brasil. Aliás, saiu o Democracy Index do Economist Intelligence Unit 2016. Né? Já está publicado lá no site da Gobá. O Brasil está em 51º lugar, no fundão dos últimos países democráticos. Né? E os Estados Unidos caiu das full democracies, vamos dizer assim, né? Das 20 primeiras full democracy, e passou a ser a segunda flower democracy atrás do Japão. Né? Bom, isso tem e não tem a ver com Trump, né? Tem a ver com a dilapidação do capital social na sociedade americana, que começou há muito tempo, como Robert Putnam já tinha diagnosticado em Bowling Alone, né? E continua. Né? Ou seja, os Estados Unidos vai caindo, vai deixando de ser um exemplo de democracia. E o Brasil vai ficando lá no fundão, daqueles últimos países que ainda podem ser considerados democráticos. Não é? Nós não aparecemos nem como full democracy, nem no primeiro grupo das flower democracies. Né? Nós estamos lá naquele grupo que faz fronteira com os regimes híbridos, né? Que tem proto-ditaduras, tem todo esse tipo de coisa, né? E que só tem abaixo dele os regimes autoritários, as autocracias ou ditaduras. Né? O negócio das grandes empresas do capitalismo realmente existente, não o capitalismo dos livros, o capitalismo dos ideólogos, do que chamam de economics. Não. Né? Mas as grandes empresas do capitalismo, como nós sabemos, nada tem a ver com mercado, tem a ver com interesse e poder. Tem muito pouco de mercado e muito de poder. A grande empresa do capitalismo não gosta muito dessa história de liberdade. Quem gosta disso é o pequeno empreendedor. Não é? Ela quer domínio, não é? Ela quer controle. E aí ela faz qualquer coisa, não é? Para conseguir isso aí. Algumas são mais constrangidas pelas democracias, onde estão sediadas, e outras se acham livres para fazer qualquer tipo de coisa, como aconteceu com a Odebrecht, a AOS e várias outras no Brasil. Não é? Agora mesmo nós estamos vendo o que aconteceu com essa história da mega delação da Odebrecht, que a gente sempre falou que era uma mega operação de despistamento. Os 77, fora o Marcelo Odebrecht e o Emílio, né, dirigentes, ou gerentes, ou diretores, hierarcas, né, da Odebrecht, que foram pegos, para reduzir a pena, eles fizeram um acordo de delação premiada, essa delação que está para ser homologada, não sei por quem, lá no Supremo Tribunal Federal, após a morte do Teori Zavascki. Acontece que esses caras, no acordo deles, está previsto que eles não vão mais poder participar da empresa, não é? E, no entanto, eles continuam participando informalmente como mentores dos que ficaram. Ou seja, a Odebrecht está escarnecendo da justiça brasileira, está escarnecendo da democracia e ninguém diz nada, todo mundo acha normal, não é? Mas eles continuam frequentando as sedes da Odebrecht, os que não estão presos, evidentemente, e isso é gravíssimo, não é? Isso também acontece em alguma escala nessas empresas que estão lá apoiando o Trump agora nos Estados Unidos. Não é? Trump tem sido um teste excelente
para identificar mentalidades autocráticas. Se você vê um cara aderir ao trumpismo, pode saber que essa cabeça jamais foi violada pela ideia de democracia. Pode anotar, não é? Se trata de um ator não convertido à democracia, que às vezes no seu afã de combater o liberalismo, ou sei lá, o globalismo, ou a esquerda no Brasil, né, combater o PT, aposta, gosta de uma solução, ao meio acabar com toda essa conversa, cada qual cuide do seu, né? Ou seja, é um retrocesso, cada qual cuide do seu, né? Ou seja, é um retrocesso boçal, não é? Trump é um boçal e todo esse movimento é um retrocesso boçal, né? Se nós pegarmos o que está acontecendo agora em relação aos anos 90, não é? Quando havia aquele debate de salão sobre o neoliberalismo. Não é? É incrível que os trumpistas, não é, no Brasil ponham culpa na mídia. Diz que o Trump vai mal porque a mídia é que distorce as palavras dele. Eles não se dão conta que essa é exatamente a mesma justificativa do PT, que reclama da mídia, que quer controlar a mídia. Não é? Será que eles não cai uma ficha para esses caras perceberem isso que é básico? Não é? A questão do Trump não é a questão do Trump, é a questão da democracia. Não é? A democracia que vem sendo enfreada em muitos países do mundo e no plano global. Nos últimos anos, as democracias não têm aumentado, não têm crescido. São raríssimos os países em transição democratizante, como a Tunísia. Né? E olhe lá. Né? A maioria dos países que estão se mexendo, não é, que estão mudando de status, eles estão em transição autocratizante. Não é? Nós tivemos Turquia, tivemos Venezuela, tivemos Rússia, não é? Tivemos Nicarágua, não é? Que no ranking do The Economist caiu mais neste último levantamento. Então, a questão é realmente preocupante e é gravíssima, não é? A maior parte dos atores políticos, dos que fazem a política profissionalmente, eles não têm, vamos dizer assim, grandes amores pela democracia, a não ser como regime eleitoral, como modo político de administração do Estado-nação. Eles não pensam nada sobre outra coisa, sobre a radicalização da democracia, sobre novas formas de democracia, mais humanizantes, nada disso. Né? Então, nós estamos, neste momento, numa bifurcação perigosa, não é? Ou as sociedades vão reagir, não é? E países plenamente democráticos nós só temos 19 ou 20, muito poucos, não é? Mas na maioria dos países, as sociedades que já se democratizaram vão tentar segurar essa reversão, não é? Ou o mundo vai caminhar para uma situação perigosíssima em que a maioria dos chamados países, dos Estados-nação, vai sofrer retrocessos no seu processo democrático, não é? Que é o processo, vamos dizer assim, de funcionamento, no fundo, da democracia representativa, a democracia dos modernos, sob a vigência do Estado democrático de direito. Não é? E até nos Estados Unidos isso é importante. Quer dizer, qual é a grande questão que está agora? Ou o Trump é domesticado pelo establishment, não é? Ou ele não termina o mandato, mas se nenhuma dessas duas coisas acontecerem, isso significa que a sociedade americana não foi capaz de metabolizar o Trump. Não é? E se isso acontecer, as repercussões para o mundo serão seríssimas. Não é? Porque o mundo está pouco se importando se o Brasil está lá na 51ª posição, se vai cair mais, né? ou se vai subir um pouquinho. Mas com os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos tinham um papel no sistema global de governança,
né? E ainda que esse papel fosse um papel predominantemente autocrático, porque a democracia só vige no interior dos Estados-nações e não na política internacional, que é o realismo político, a realpolitik, que é autocrática, ainda assim, os Estados Unidos tinham um peso, vamos dizer, da sua sociedade, que tinha um grau de democratização que impedia os delírios guerreiros do Pentágono, né? Que almejava pelo fim de um tipo de guerra meio imperialista, não é? Que almejou pelo fim da Guerra Fria, não é? Ao contrário do que o Pentágono e os dirigentes pensavam. Não é? Para eles, tudo, o sonho dourado é a volta da Guerra Fria, as verbas sem limites e sem controle para a chamada defesa, não é? E tudo como pretexto para aumentar o controle do Estado sobre a sociedade americana, que vem aumentando ao longo, veio aumentando ao longo do século passado, não é? À medida que o Estado aumentava o controle sobre a sociedade, o capital social, vamos dizer assim, ia sendo consumido, dilapidado, ia reduzindo, não é? Então, nos últimos 20 anos, nós vimos vários movimentos, não é, que prepararam, de certa maneira, o ambiente para a ascensão de um boçal e maluco como Donald Trump. E os mecanismos de proteção da democracia americana não foram eficazes para barrar a sua eleição, e vamos ver agora se eles serão eficazes para domesticar o seu governo, não é? Para colocá-lo dentro dos marcos aceitáveis, vamos dizer assim, pela democracia representativa ou a democracia realmente existente. Nós não sabemos, não é? E assim como esse movimento está acontecendo nos Estados Unidos, ele está acontecendo em vários locais, em vários lugares do mundo, não é? E no Brasil nós tivemos uma grande ameaça durante a última década ao processo de democratização, que foi o governo do PT, não é? O afastamento do PT do governo não resolveu o problema. O PT continua sendo a principal ameaça à democracia no Brasil. Pouca gente percebe isso, mas ele continua sendo a principal ameaça. E o verdadeiro esquema que o PT montou, não só no Brasil, mas em outros países, nas proto-ditaduras e ditaduras da América Latina, na aliança com Cuba, na ajuda a Angola e todo esse negócio aí, isso não foi ainda desbaratado, não foi sequer esclarecido, não é? E o PT agora está navegando nas contradições do bloco dominante, que era basicamente a sua base, mais uma força pusilânime, leniente, conivente, que eram os tucanos, ou que são os tucanos, e o PSDB. Esses não têm a menor condição de garantir nada e continuam sendo marionetes no jogo, vamos dizer, político cotidiano, mesmo com o PT tendo sido reprovado pelas ruas, pelas urnas e pela maioria congressual. Não é? O PT ainda é o ator capaz de ameaçar a democracia no Brasil. Não é? O petismo cumpre no Brasil um papel muito semelhante ao que o trumpismo está querendo cumprir nos Estados Unidos. Né? Não são coisas, quer dizer, são coisas diferentes, mas objetivamente cumprem o mesmo papel em relação à democracia, ou seja, são forças tenebrosas contrárias à democracia. Sobre a conjuntura propriamente política, essa que é tratada pelos articulistas políticos, há muito pouco a dizer, porque tem importância quase zero o que esses caras fazem, analisam, publicam, não é? Tem importância quase zero, não é? É claro que
a presidência da Câmara ficar na mão do Maia, né? Contra a Constituição, o Senado ficar na mão do Eunício, não é? Tudo isso são frestas, não é, no atual governo, pelas quais o PT deita e rola, não é? As pessoas pensando nos seus próprios interesses, os atores políticos pensando nos seus próprios interesses, são um adversário, vamos chamar assim, desprezível, inócuo, diante de uma força política organizada, socialmente organizada, que não, que além de pensar nos próprios interesses dos seus atores, pensa num projeto de poder, né? Essa questão não foi resolvida, o governo Temer não resolveu essa questão, não começou um processo de redemocratização do Estado, não é? Está contemporizando e está ficando vulnerável, porque a cada denúncia, a cada delação, surge o nome ou do presidente da República ou dos seus principais auxiliares, não é? Então, não vai conseguir sair da defensiva, não é? Não há uma cabeça política estratégica, já que se está falando de luta, não é? Dentro do governo Temer. Não há. E as que porventura pudesse haver são vulneráveis, porque estavam no velho sistema de corrupção, não no comando, e sim como beneficiárias do esquema que o PT montou quando depositou os seus ovos dentro da carcaça podre do velho sistema político. É esperar agora o desdobramento dessas delações e o avanço da Lava Jato, o julgamento no Superior Tribunal Eleitoral, e ver como este governo se aguenta para uma nova etapa que vai se abrir com a campanha eleitoral de 2018. Um grande abraço e até a próxima semana.